Olá, caríssimas e caríssimos colegas que participam da 30ª Semana Acadêmica de Geografia, aí no campus de Rondonópolis, pertencente à Universidade Federal do Mato Grosso. Agradeço muito à comissão organizadora e ao convite que ela me fez através do Luiz Fernando, essa oportunidade de poder falar para um curso de licenciatura. Ser professor é uma das coisas mais importantes da prática do geógrafo. Esse tema que vocês propuseram para a semana, a geografia do século XXI, as condições da natureza e as relações sociais, é um tema do maior interesse, tanto da atualização da epistemologia da geografia, quanto da produção e ensino sobre o conhecimento geográfico. O professor Milton Santos nos traz, com sua obra, sobretudo a leitura que eu faço dela, uma contribuição imensa para que a gente possa atualizar o método de estudo e de ensino da geografia. Ele nos propõe uma nova abordagem do espaço geográfico que deixa de ser palco onde as coisas e as pessoas e suas atividades se localizam, tristemente ainda tratado assim pela maioria dos geógrafos do mundo e do Brasil, e ele nos propõe que o espaço geográfico seja uma instância social. Juntamente com isso, ele nos propõe que a geografia seja entendida como uma filosofia da técnica. Quem não entender de técnica e tecnologia não terá a capacidade de ensinar ou estudar o espaço geográfico. Como instância, o espaço geográfico se impõe a tudo e a todos. Não é à toa que ele precisa ser entendido como o espaço da vida humana. Como estudar a vida humana num mundo eivado de ciência, técnica e informação, com uma dinâmica extraordinária, fugaz, e onde as tecnologias e a ciência têm um papel determinante, tanto na sua dinâmica, quanto na manutenção e prolongamento da vida. No entanto, um mundo que prometia ser tão bom com a chegada do tal progresso, tornou-se um campo aberto de aumento das desigualdades socioespaciais e da injustiça. Os dados sobre o afunilamento da riqueza, poucos detendo um grande percentual da riqueza acumulada no mundo e a maioria cada vez mais miserável. Isso está expresso nas paisagens pelo povo da rua, pela pobreza mais do que visível, enfim, pelas paisagens que se revelam como uma humanidade depositada em degraus, em prédios, naquilo que eu chamei de verticalização, e os pobres soltos e abandonados à própria sorte, lutando de toda forma para sobreviver. Essa geografia, portanto, da desigualdade, ela pode ser muito bem estudada pela proposta do professor Milton e de todos aqueles, como eu, que continuam fazendo-a avançar. Esse sistema indissociável entre objetos e ações que ele propõe nos permite hoje imaginar e compreender a realidade da vida sobre o planeta. Esse processo imenso de empobrecimento, revelado inclusive pelos dados das Nações Unidas, de um número fantástico de aumento de famélicos, também revelado pelos relatórios da ONU e da FAO, presidida até bem pouco tempo por um brasileiro. Enfim, os geógrafos têm muito que ensinar sobre essa dinâmica das paisagens, que tem uma duração hoje tão fugaz quanto a do pensamento, né? Você tem torres gêmeas se demolindo em meio segundo, se destruindo em meio segundo, e você tem desconhecidos, pelo uso da tecnologia, sendo eleitos aqui e acolá perversos presidentes da República. O espaço agindo, sendo envolvido
o espaço geográfico, aquilo que ele contém, a vida humana, pelas tecnologias e transformando a superfície do planeta num palco da desgraça, da humilhação e da injustiça. É isso que nós, os brasileiros, sentimos hoje, pelo assalto que se faz à nossa geografia, pelo assalto que o grande capital faz às áreas pioneiras, como é o caso de Rondonópolis, e pela desgraça, expulsão e implantação de desigualdades socioespaciais que carecemos explicar, estudando, por exemplo, de forma mais correta o avanço do agronegócio por esse eixo de modernização do país, que começa no Rio Grande do Sul, e ao invés de ir pelo litoral, como imaginávamos que seria a formação territorial brasileira a partir do litoral, diziam os historiadores, e pior, muitos geógrafos que se dizem geógrafos reproduzem uma história que mudou de rumo. Hoje, o eixo de modernização sempre incompleta do país é o eixo que, saindo do Rio Grande, chega até aí, no Mato Grosso do Norte e até o sul da Amazônia. Hoje não se explica isso estudando e quantificando latifúndios e latifundiários. Hoje se estuda isso a partir de uma proposta de compreensão daquilo que o espaço geográfico pode e se exerce como tal nessa contemporaneidade, que é demonstrando, inclusive empiricamente, a realização e a realidade dos circuitos espaciais produtivos e dos círculos de cooperação. A riqueza do agronegócio não fica por aí, ela vem aqui para São Paulo, ou vai para Nova York, ou vai para a Europa. Não se trata de produzir um discurso político ideológico. Se trata de verificar as paisagens como elas se nos apresentam materialmente como sistema de objetos, cada vez mais tecnificados para um e cada vez mais empobrecido para a maioria. É disso que se trata o tema que vocês estão aí abordando nessa 30ª semana de Geografia da licenciatura de Rondonópolis. Parabéns, vocês são heróis. Realizar 30 semanas de geografia num país onde a geografia institucionalmente não tem prestígio algum, ela não é convidada a falar por nada institucionalmente, somos convidados, sim, individualmente, a falar sobre as coisas, mas não institucionalmente. Essa será a grande luta política da geografia no século XXI. Fazer valer-se, porém, com competência, atualizando o seu conhecimento para que possamos dar conta de um recado tão complexo e complicado como é a vida humana no planeta, neste século XXI, que já se apresenta como tão cruel e que chegaremos a 2020 com maiores problemas ainda. Viva a Semana de Geografia de Rondonópolis. Muito obrigada pelo convite, um forte abraço em todas e todos. Até mais, se Deus quiser.